Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Quinta-feira é dia do nosso No Divã da 316. Mais uma vez, mais um bate-papo com o nosso querido psicólogo, doutor Egnaldo Pinheiro, que já tá na área diretamente de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, não é isso, doutor? Bom dia, querido, tudo bem? Bom dia, pastor Elber. Me ouve bem? Alto e claro. Tranquilo. Tudo bem, Barra Mansa, Rio de Janeiro, aqui estamos. Um abraço a todos os barramansenses, aos nossos irmãos da Terceira Igreja Batista em Barra Mansa e a todos vocês da rádio deste mundão aí que nos ouve nessa manhã. Maravilha. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado pela presença. Em nome da audiência e da Rede 316, a gente agradece aí a sua disponibilidade de estar com a gente em mais uma edição do No Divã da 316. Agora, doutor, eu queria perguntar, a Barra Mansa, tudo bem? Tudo tranquilo? Tá chovendo aí, não? Olha, agora não, tá abafado, um tempo nublado, mas o sol entre nuvens, mas esses dias atrás deu uma chuva forte aqui, assim, em locais diferentes, né? Mas uma chuva bem pesada. Sim. Estou um pouco pessoal, mas graças a Deus está tudo bem. Maravilha. Aqui em Brasília também tá do mesmo jeito. Fica abafado, de repente cai um temporal, cai uma chuvona boa. Se bem que já tem 2 dias que não chove assim forte, mas está chovendo todos os dias, uma chuvinha, né, longa por horas, né, e fica chovendo. E a gente agradece a Deus, né, porque enquanto isso, além da terra está sendo bastante abastecida, vamos dizer assim, os mananciais, né? Também os nossos reservatórios, acredito eu, que deve estar sendo bastante abastecido. Mas, doutor, hoje vamos continuar falando, né? Sobre alegria, não é isso? E qual o tópico dentro desse tema? Hoje nós vamos buscar uma pergunta aos nossos ouvintes que participam conosco aí, e a pergunta é: o que te faz sentir alegria? Um convite ao autoconhecimento. E, pastor Elber, a gente tem falado sobre isso, né? Sobre esse assunto da alegria. Fizemos aquela apresentação sobre alegria, emoção e a alegria, quando estava apresentando sobre os projetos de capelania e como que isso vem nos alcança e é uma bênção na vida de cada pessoa. E também é um momento para que os nossos ouvintes possam refletir, né? Refletir um pouco, pensar. Agora estamos chegando na reta final, como você mesmo disse, hoje é o 16º dia do mês de dezembro, estamos próximos às portas de um novo ano. E quantas pessoas fizeram projetos ou ainda têm projetos para ser realizados, outros já realizaram, e às vezes perde com todas as dificuldades que vivenciamos nesse tempo de pandemia, pode-se ter perdido o foco, o rumo, e às vezes não consegue olhar nem para dentro de si. Então hoje é um convite, e fica aí o convite aos nossos ouvintes para mandar a sua participação, dizendo o que te faz sentir alegria, como que é, e procurar. Você tem olhado para dentro de você, buscar se conhecer-se a si mesmo. Isso é importante para começarmos a trabalhar aquele foco para o próximo ano, ou agora, você para aqueles planejamentos de curto, médio e longo prazo. Maravilha. Doutor Egnaldo, você falou então sobre autoconhecimento, né? A pessoa buscar autoconhecimento na questão de alegrias. E como assim eu consigo, já quero fazer essa primeira pergunta para o senhor, eu consigo ter essa opção, vamos dizer assim, de manter o meu corpo, né? Como se estivesse recebendo notícias de alegria, boas notícias, vamos dizer assim, né? E com isso eu pudesse estar num estado de alegria? A primeira coisa que precisamos estar atentos é que nós vamos vivenciar aquela alegria, a emoção, aquela que nos faz, que gera aquela reação fisiológica, né? Aquela alegria que faz a gente sorrir, faz aquele grito de alegria. A gente tem percebido agora com a abertura das excursões, das viagens, né? Abertura dos aeroportos, com todos os cuidados,
Então a gente vê as reportagens de países aí que pessoas ficaram 2 anos sem poder se encontrar, e aquela alegria, aquela emoção que demonstra ali, às vezes no choro, no pulo, né? Corre para os braços da pessoa, aquele instante, né? Da mesma forma, e aí a gente vai falar mais num outro momento, semana que vem, como lidar com isso, porque quem não consegue vivenciar, não pode vivenciar por uma perda, então vai sentir a emoção da tristeza. E tem essa alegria, como você mesmo está perguntando, o pastor perguntou, que é aquela que você vai trazendo, que é o que nós falamos na semana passada, aquela alegria, sentimento, que passa pela nossa elaboração, pelo pensamento, quando você está feliz por ter conquistado, por ter conseguido alcançar alguma coisa. Então, o importante hoje, por isso a pergunta, o que te faz sentir alegria, e esse convite ao autoconhecimento, para a gente olhar para dentro de nós mesmos, e quando você olha para dentro de si, poder avaliar o que realmente te traz essa alegria de a satisfação de poder realizar, de conquistar. Então, a questão toda, conforme a sua pergunta, vamos a vida toda passar durante os cursos da nossa vida por momentos de alegria, por momentos de tristeza, momentos de conquista que nos traz satisfação, aquele contentamento, e outros que vão fazer a gente reavaliar os nossos conceitos, reavaliar como que eu estou me posicionando em frente de todas essas circunstâncias, para poder entender então o que é vivenciar essa alegria. Então eu digo assim, é possível? Depende de como você tem olhado para você mesmo, como você tem se enxergado neste mundo como pessoa, em realizar, nas suas realizações. Um amanhã, né, nós vimos ali, falamos sobre a questão do clima, né, do dia, da chuva, o calor, que tem pessoas que já estão tão estressadas, tão desgastadas, que se amanhece chovendo, reclamam porque está chovendo, que vai impedir de trabalhar, né? E ou de fazer alguma coisa, de viajar. Ou se está aquele sol, está um dia maravilhoso, talvez não fique satisfeito porque não gosta de tempo quente, gosta de tempo frio. Muito bem, doutor Aguinaldo. Então, assim, as pessoas, o senhor acha que as pessoas devem buscar esse autoconhecimento e principalmente saber e buscar também o que lhe proporciona a alegria? Seria isso? Sim, olha o que nós observamos. E até nós mesmos, né? No dia a dia está. E chega um momento em que, quando ele conquista, aquilo que ele conquistou perde o valor por um tempo. É igual a criança, nós observamos isso na criança, né? A criança, ela quer ganhar um brinquedo, ela insiste, ela está ali. Quando ela conquista, pouco tempo depois, os pais reclamam que aquele brinquedo ficou abandonado. Lá, você brigou tanto, mas está ali jogado. E às vezes nós levamos isso para a nossa vida. E aí não definimos o que é que nos faz sentir alegria. Doutor Aguinaldo Pinheiro, bom dia, o senhor me ouve? Bom dia, ouço alto e claro. Agora sim, então vamos ver aí o que é que dizem. Deixa eu ver como é que tá aqui no nosso retorno do ar da rádio, né, doutor Aguinaldo, que segundo o povo lá tava saindo perfeito, então agora acho que vai dar certo. Bom, mas nós estávamos falando, doutor Aguinaldo, ou melhor, o senhor estava falando, né, sobre o senhor lembra que você estava falando, não? Pois é, né? Olha só, as emoções, elas entram nesse instante, a alegria, a tristeza, a gente está vivenciando isso no ar. Que legal poder observar isso, né? O que te faz sentir alegria? Um convite ao autoconhecimento. E aí eu precisei, nesse momento, quando o pastor precisou ajustar toda essa equipe maravilhosa aí da nossa rede 316, precisou trabalhar ajustando todos os meios técnicos, né? E aí a nossa emoção, ela envolve tudo isso aí, né? Poxa, eu tô realizando aqui meu sonho de poder falar ao ar, conversar com os nossos ouvintes e poder vivenciar isso. É justamente isso, pastor, que a gente estava conversando sobre a questão dessa busca da alegria, de cuidar, de poder observar, e uma das coisas que falávamos era justamente isso, desse cuidado que eu preciso ter, olhando para dentro de mim, olhando para aquilo que me faz as realizações. Até citei na ocasião que ficou baixo o áudio, o momento em que
a pessoa hoje, os aeroportos estão se abrindo, né? Com todos os cuidados, e nós vimos reportagens de pessoas que ficaram aí 2 anos sem poder se encontrar de um país para o outro e puderam ali naquele momento vivenciar aquela efusão de emoções, né? A emoção da alegria, do contato, do reencontro. E a alegria agora de poder, e quando era pergunta, e era muito interessante, porque a pergunta que o repórter fazia, o que você vai fazer agora? A pessoa falava, eu não quero deixar de abraçar, quero estar ali junto, né? Realizando aquele momento. Então, é possível, a pergunta que o pastor nos fez, é possível então eu buscar estar nesse estado de alegria? Olha, haverá momentos que eu estarei passando por uma limitação, uma dificuldade, seja ela saúde física, emocional, às vezes a questão financeira, e às vezes a gente passa por esse momento de abalo, mas se isso perdura o tempo todo ou com muito tempo, aí é onde eu preciso estar tratando disso, cuidando desses sentimentos, né? E observar que com isso vem os desgastes, os estresses, a depressão, e é aí onde a gente vai trabalhando esse autoconhecimento. Se poder olhar para dentro de você e perceber assim, o que me faz feliz, o que me traz esse sentimento de alegria, quando eu falo que eu vou encontrar com alguém, quais são, eu já fico antecipadamente, né, vivenciando aquele momento do encontro. Então assim, estamos chegando ao término de mais um ano. Observe que para que o comércio consiga vender o seu produto, ele precisa investir no interesse do outro, aquilo que lhe traz a alegria, aquela realização. Então, nós ouvimos as músicas, nós ouvimos as campanhas, nós ouvimos as propagandas e vamos dando conta dessas coisas. E agora, quando é que eu ouço a minha voz interna? Quando que eu olho para dentro de mim e observo assim, olha, eu estou satisfeito porque eu posso não ter tudo que eu quero, mas tudo que eu preciso eu tenho aqui neste momento, né? E é interessante observar tudo isso daí, pastor. Maravilha. O senhor estava falando sobre essa questão de as pessoas, né, terem esses seus momentos, e muitas vezes momentos planejados ou momentos que de repente nos pegam de surpresa, né? Algumas alegrias, né? De repente a chegada de surpresa de alguém, sei lá, uma promoção, uma aprovação num concurso que talvez você fez e tal, enfim, são aquelas alegrias explosivas que acontecem e tal. Mas assim, o senhor acha que tem como a pessoa, ela, como é que eu posso dizer, ela se planejar, né? Assim, para que ela não venha a ser afogada ou imersa em tristezas, né? Eu tenho como dosar isso, doutor Ignaldo, assim, uma vez o tema que nós estamos estudando é autoconhecimento. Então assim, poxa, tem coisas que me deixam bastante para baixo. Eu tenho como dominar isso, eu tenho como regular isso. Eu acho que não sei se eu estou conseguindo me expressar aqui pro senhor. Está sim, pastor Elber. E olha que interessante, quando a gente vai interagindo aqui, vamos também avaliando e pensando, né? Quando o pastor fala justamente assim, tem coisas que me levam um pouco para baixo. Já é o momento de eu estar conhecendo a mim mesmo. Olha só, quando eu consigo nomear, que é uma das coisas que nós fazemos no session terapêutico, porque dizer para o outro, igual nós falamos, seja qual for o sentimento, seja qual for o momento também que esteja passando, se é um estresse, uma depressão, às vezes a pessoa, ela não tem, ela não consegue dar conta disso, às vezes não percebe. Agora, quando eu consigo nomear, né, e é uma coisa que a gente pede, olha, nomeia para mim esse sentimento, porque a pessoa chega e fala assim, eu tô, sei lá, tô meio desanimado, não consegue, fica justamente dessa forma. E aí a gente fala, calma um pouquinho, olha para dentro de você, tenta nomear esse sentimento. Então, quando eu consigo nomear aquilo que me traz angústia, quando eu consigo nomear aquilo que pode me trazer tristeza, aquilo que me deixa um pouco para baixo, eu já estou começando a me conhecer, eu estou começando a dar uma olhada dentro de mim. Aí a outra questão é, o que fazer com isso? Porque aquelas coisas que às vezes me coloca para baixo, ela pode chegar de surpresa.
E como eu vou lidar com essa vida? A gente sempre lembra aquela história, a personagem daquela raposinha, né? Aquela raposa que vai falar aos céus, ao vida, ao azar, tá tudo ruim. Então, assim, pelas lutas da vida, pelo dia a dia, se eu não consigo estar observando, trabalhando esse autoconhecimento, e olhando para dentro de mim, vai chegar um momento que são tantos embates, tantas dificuldades, que eu começo a não sentir a alegria de viver. Eu acostumo pensar sobre isso, porque, olha só, o sonho, nós falamos do sonho-projeto, né? O sonho é aquele projeto que a gente faz para a vida da gente, é algo que nos impulsiona, e você trabalha para conquistar. O término, e cada etapa que você consegue conquistar, e se você está observando, você vai vivendo uma alegria muito grande. Primeiro você vive aquele momento de ansiedade, aquele estresse, aquilo que tem que dar conta, né? Deixa eu mandar uns parabéns aqui e entregar, aproveitando nessa conversa, né? Entregar aqui no ar a nossa missionária Márcia Doneda, parabéns, porque ela fez a entrega da dissertação do mestrado dela, mas com certeza ela passou num momento de emoção, de muita luta, vou dar conta do que eu preciso fazer. E a gente faz isso no trabalho, para procurar um emprego, você faz isso para uma reforma ou comprar alguma coisa, e você vai vivenciando isso. Quando eu começo a dar conta que eu não consegui e começo a ficar sempre para baixo ou achar que eu não vou conseguir, eu estou impedindo, né? Eu estou deixando de viver a alegria do momento. Eu fico com aquela ansiedade do que pode ou não acontecer e deixo de viver esse momento. Então, o autoconhecimento é dar conta desse momento, né? Mais uma vez, agora que eu falei do conhecimento, mais uma vez quero mandar ali um abraço para minha professora missionária Márcia Doneda aí, que fez a entrega da dissertação do mestrado. Foi uma alegria na aula da capelania. Só um adendo aqui a esse momento, né, pastor? E essa alegria que eu estava falando, porque você vai vivenciando e para você programar isso, não é algo que eu digo que eu vou conseguir programar, mas eu posso ir trabalhando a cada instante, e eu posso procurar evitar aquilo que começa a me trazer a tristeza, e eu preciso lidar quando vier o sentimento, porque eu vou ficar com esse sentimento o tempo todo, né? E a alegria de poder realizar, e é uma das coisas que a gente conversa no setting terapêutico. A pessoa vai falar de tanta dificuldade, né? O paciente, o cliente, ele vem falar de tanta dificuldade, e aí a gente pega aquele pedacinho, olha, e como que foi esse sentimento quando você conquistou essa viagem para encontrar o seu familiar, ou quando você recebeu essa pessoa ou recebeu essa notícia. E é aquele momento que a gente vê, olha, a vida vale a pena. Às vezes as pessoas estão perdendo a alegria de sonhar, a alegria de olhar para dentro de si mesmo e poder aproveitar o melhor do que nós temos a cada dia, né? O Natal, comercialmente, nós chegamos, vai ser o dia 25, mas até chegar lá, né, tem pessoas que falam assim, eu não gosto do mês de Natal. E sim, nós vamos encontrar pessoas que não vão gostar porque passaram tantas lutas, tantas perdas ou dificuldades, que essas datas, para uns, se tornam muito alegres e para outros muito, muito difícil lidar com isso. E aí a gente convida essa pessoa para poder olhar dentro de si e poder observar quantas vezes ela conquistou e quantas maravilhas ela conseguiu alcançar. E aí poder sentir essa alegria, planejar isso na sua vida, como o pastor perguntou. Maravilha, doutor Ignaldo. O que as pessoas podem fazer? Como que as pessoas podem entender, doutor Ignaldo, que elas podem sim, né, a sentir alegria? Tem algumas pessoas que dizem que não tem mais alegria, né? Talvez pela perda de alguém, pela frustração, por uma traição, por alguma situação que aconteceu, né, no decorrer da sua vida. Elas dizem que agora não tem mais alegria. O que fazer para resolver isso, doutor Ignaldo? Doutor Ignaldo, me ouve? Doutor Ignaldo Pinheiro, me ouve? Acho que ele ficou sem internet novamente, deu um tiltzinho aqui deu um tiltzinho aqui no nosso, acredito que é a internet do doutor Ignaldo, porque eu estou me ouvindo aqui
no nosso retorno do ar, né? Eu estou me ouvindo, tá tudo ok. Então, infelizmente, tivemos lá de novo mais um outro probleminha com o doutor Aguinaldo Pinheiro, que caiu a conexão dele. Acredito que ele deve ter ficado, como ele falou, lá em Barra Mansa, também está aí naquele período chuvoso, e a internet no Brasil ainda temos essa dificuldade, né? Quando chove em alguns lugares e tal, às vezes acontece da internet ficar oscilando. Eu acredito que foi isso que caiu que aconteceu e caiu a conexão dele lá no Rio de Janeiro, de onde está falando com a gente o doutor Aguinaldo Pinheiro. Bom, são 10h39. A gente está aguardando ver se consegue retomar aqui a conexão. Você está ouvindo aí o No Divã da 316 hoje, justamente hoje, né? Um tema tão bacana. A gente está aqui falando um pouco sobre alegrias, né? Quem pode, quem não pode, o que deve fazer, como fazer, né? Para você sentir alegria, né? Deixa eu ver se a gente consegue retomar aqui, para você sentir novamente a alegria de viver, de realizar coisas, sonhos. Doutor Aguinaldo. Está me ouvindo, pastor? Agora sim, acho que caiu a sua conexão. Eu acho que a minha conexão hoje está instável aqui. Acho que é isso mesmo. Mas o senhor ouviu a minha última pergunta, não? Não, o senhor estava perguntando alguma coisa, como fazer, e eu não consegui pegar, que a conexão caiu. Não, tranquilo. A pergunta que eu fiz foi a seguinte: tem pessoas que não conseguem mais, dizem, né? Elas dizem que não conseguem mais sentir alegria. Eu queria ouvir do senhor o que essas pessoas devem fazer, né? Para voltar, porque eu acho que uma pessoa sem alegria, né? É uma pessoa que acredito que já deve estar em algum estado de depressão, né? E o que elas devem fazer para poder reativar isso nas suas vidas? Sim, pastor, a primeira questão de tudo isso aí é que ela já está identificando que ela não consegue sentir alegria. O que fez perder o seu sonho? E aí eu digo o seguinte: procure ajuda para poder falar sobre isso, porque se ela já conseguiu expressar, já é um passo, porque ela já está dizendo para alguém que não consegue sentir, que não tem sonhos, que vive um momento difícil na vida. E ali perguntar, poder buscar ajuda, se quem estiver próximo, né? E perceber, aconselhar. Olha, você já procurou alguém para poder conversar, para poder vivenciar o cuidado do Senhor? Então, o cuidado de uma pessoa, né? Que possa ajudá-la a dar conta de tudo isso. Então, é bom poder avaliar isso daí. Muito bem, a gente vê que tem tantas pessoas, né, doutor Aguinaldo, que nesse período agora de festas e tal, há dois extremos, né? Tem aquelas pessoas que estão aí ansiosas porque vão receber visitas importantes, vão viajar, né? Enfim, vão tirar férias, tem muita coisa boa acontecendo, mas tem aqueles também que estão totalmente frustrados porque de repente esta data foi uma data, né? É uma data onde vão lembrar de coisas ou de pessoas que com isso acaba trazendo a tristeza, né? E assim, e o nosso tema hoje é exatamente isso, é o autoconhecimento. Eu acredito que ninguém quer estar triste, né? Ninguém quer estar ali arrasado por alguma situação. E o senhor já muito bem falou aí que as pessoas, a primeira coisa que ela deve fazer é procurar ajuda, né? E isso é louvável. Agora sim, e como que eu admito isso, doutor Aguinaldo? Porque tem um momento, né? Acho que tem um momento ali que eu até acho que isso é normal, a melancolia e tal, mas há um momento em que isso já vai começar a me trazer prejuízos. Em que momento eu descubro isso? Ele é persistente. A gente observa que esse sentimento, essa apatia, esse abatimento, ele vai se tornando por longo período, né? A gente, quando vai fazer avaliação no setting terapêutico, a gente tem, seguindo lá o DSM-5, né? O CID-10, a gente vai observando o tempo que a pessoa, a gente faz aquela anamnese, conversa com a pessoa, para ver assim, qual é o tempo que a pessoa está vivenciando aquela circunstância.
como que ela está, quando que perdeu, porque nós estamos hoje, né, terminando 2021, já no 16º dia de dezembro, e tem pessoas que realmente esse final de ano vai ser muito difícil, como foi no ano passado, né? E tem pessoas que ainda não conseguiram elaborar para sentir para poder aliviar esses sentimentos que está dentro de si. Precisa justamente de auxílio. E quando ela começa, porque muitas vezes, e é interessante isso, pastor, observarmos, muitas vezes a própria pessoa não está se dando conta. E aí vem aquela pessoa que está brincando, fala de alegria, e ela pode até falar assim: eu não sei por que você se alegra com tudo, parece que você vive sorrindo o tempo todo, né? Parece que nunca dá nada de errado. E aquela pessoa não conseguiu vivenciar isso. Então, o autoconhecimento é esse momento. E antes a gente tinha aquele preconceito, né? Existiu o preconceito de ir ao psicólogo, conversar, porque achava que era só aquele que tinha problemas de cabeça, né? Para não dizer que é doido, né? Muita gente falava isso, havia aquele preconceito. E até mesmo para falar para uma outra pessoa que está indo ao psicólogo era uma dificuldade. E hoje nós percebemos que quebrou um pouco esse tabu, ainda existe, mas tem quebrado, e a gente orienta porque é aquele momento que você entra dentro do setting terapêutico, ou seja, você está naquele consultório, você não será julgado, porque o psicólogo não está ali para julgar, não está ali para dizer que você está certo ou está errado, mas está ali para que você possa colocar as suas emoções para fora, os seus sentimentos, o que tem tirado essa alegria de viver. Porque tem pessoas, e aí é onde a gente vai observando que vai ficando perigoso para a vida da pessoa, quando ela vai perdendo essa alegria, quando ela não quer mais realizar nada, quando ela começa a ficar distante e alheio, apático a tudo, e aí ela precisa sim de começar a observar isso. E se você, né, que está nos ouvindo, em algum momento, o primeiro momento passamos e estamos passando por um tempo difícil, sim, mas também nós temos nesse tempo difícil aqueles que estão conosco, aqueles que ainda estão à nossa volta, aqueles que podemos contar e poder conversar com eles e poder estar juntos. Então precisamos avaliar tudo isso daí. E se de tudo eu não estou conseguindo sentir aquele contentamento, a alegria de viver, peça ajuda. Diga para a pessoa, diga para alguém que está do seu lado, você conhece alguém que pode me ajudar, procure ir para um consultório. Você pode procurar, nós aqui no Sudeste, né? Temos a rede SUS, que tem os psicólogos, sim, e eu creio que no nosso Brasil inteiro, cada um com as suas limitações e dificuldades, mas todos podem até mesmo hoje fazer uma terapia online, uma psicoterapia, poder conversar sobre tudo isso daí. Maravilha, são 10h47. Se você quiser participar aqui do nosso bate-papo, né? Se tiver aí alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário que gostaria de fazer, né? Para estar até mesmo contribuindo aqui nesse bate-papo, você pode mandar para nós. Fique tranquilo, você não será identificado, a gente vai apenas expor aqui a tua questão, né, o teu comentário, e o doutor Aguinaldo vai estar respondendo ou comentando aqui também, né? E chegou aqui já, doutor Aguinaldo, a primeira situação, né, que a gente vai entender agora aqui, e para o senhor comentar. A pessoa está dizendo o seguinte, o ouvinte está dizendo o seguinte: minha filha está em tratamento psicológico, ela tem transtorno bipolar, né? O tratamento é em cima disso. Então, aí a pessoa escreveu aqui, ela está tomando medicação, mas tem notado ela muito triste, se sentindo inútil por causa da demora do tratamento, pois quer voltar a trabalhar e ainda não conseguiu um trabalho. Ela está zangada. Essa situação está afetando todos aqui em minha casa. Como posso ajudá-la? Pois estou triste com essa situação. Sim, olha só, ela já está em tratamento. Muitas vezes nós queremos que tudo se torne imediato, né? Num tempo muito breve, e pode acontecer ou não, né? Depende de cada circunstância, de qual momento que foi trabalhar. O primeiro momento é que ela já entende qual é a circunstância dela e ela pode começar a lidar com todos esses sentimentos, com todo esse momento da vida dela. A pergunta é: como podemos ajudá-la? Como a família pode ajudar? Primeiro, assim, conversando, estando junto com ela, ao lado dela,
como eu disse aqui, no set terapêutico, ela vai poder expressar coisas que ela não vai conseguir falar, seja com um amigo, com um familiar, mas ela está ali e você pode ajudá-la, evitando, se possível, que a gente sempre tem disso, né? Nós queremos agradar aqueles que estão à nossa volta. E mesmo a pessoa que esteja passando por um momento difícil, ela ainda quer estar melhor para poder atingir o objetivo de agradar o outro. Então, que ela possa perceber nos familiares, aqueles que estão à volta, que independente do que está acontecendo, olha, ela não conseguiu emprego agora, não é pela questão de saúde dela, mas por uma circunstância que todos nós estamos vivenciando. Está difícil, o desemprego está muito alto, a taxa de desemprego está muito alta, e a gente vê assim, que há uma dificuldade, e ela precisa se aliviar da autocobrança. Então, aproveitar para rir mais com ela, conversar, deixar ela falar e às vezes perguntar se ela quiser falar alguma coisa em relação a como ela está se sentindo, porque todos que estão à volta estão sendo afetados. Sim, ela está percebendo isso. E quando percebe, ela se entristece mais ainda porque não está conseguindo cumprir ou dar conta daquilo que ela gostaria. E a outra consequência é a autocobrança que surge. Então, evite. Não estou dizendo que você esteja cobrando ela, mas a própria pessoa, nas circunstâncias de busca de emprego, de não conseguir realizar algo, de ter que estar passando por um tratamento, e aí, consequentemente, se ela está passando por um tratamento, alguém está ajudando, alguém está fazendo esse investimento, e aí a pessoa acaba se sentindo pesada, e ela precisa se sentir leve, precisa perceber, olha, é o momento, você se conhece, vai conseguir dar conta de tudo isso, e no momento exato tudo você vai alcançando, vai acontecendo. Então, sintam-se em paz, de até mesmo poder conversar com ela, de poder, se ela quiser tocar sobre esse sentimento, falar, né? E falar, olha, não se preocupe com isso, estamos aqui junto contigo, vamos passar junto por esse vale, e vai chegar o momento da alegria do outro lado. Eu acho que uma das coisas que pode prejudicar muito, né, doutor Ignaldo, é as pessoas cobrarem, né, de alguém que de repente está num estado melancólico, num estado de tristeza e tal, e as pessoas cobrarem dela a alegria. Uma coisa é você chegar e conversar e tentar de alguma forma reanimá-la e tal, e outra coisa é você cobrar dessa pessoa que ela tem que ser uma pessoa feliz e alegre e tal, né? Como que a gente pode até mesmo dosar isso, doutor Ignaldo, assim, as pessoas que convivem com alguém que está no momento, né, de tristeza e tal, como que elas devem dosar isso, como que elas devem abordar essa pessoa? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso também. A melhor forma é a gente que está de fora, né? Aquele que está de fora dar uma olhada para dentro de si, né? Porque assim, o meu padrão de felicidade, de contentamento, de alegria não passa necessariamente pelo seu padrão, né? O primeiro detalhe é esse. Dentro de uma família há aqueles projetos, né? Aquele projeto que o pai, a mãe, o irmão olha para o outro e fala assim, poxa, eu queria que você chegasse em tal, fosse chegar a realizar essa realização. E aí é importante observar o seguinte, qual é a minha realização, qual é a realização do outro, seja ele o meu familiar, filho, filha, esposo, esposa, qual é a realização dele? Será que eu estou querendo que o outro seja alegre como eu sou? Agora, será que eu sou alegre o tempo todo? Eu estou realizado aonde eu estou, como eu estou vivendo, como eu estou lidando com o mundo? Porque a própria pessoa, pastor Elber, ela já traz em si, ao longo da história, aquele desejo de agradar o outro, como eu falei, e de alcançar o projeto do outro, poder conquistar aquilo que o outro falou, principalmente quando são os pais. E olha que é muito difícil para nós pais, quando precisamos dar conta de que o nosso projeto não é necessariamente, ou não tem que ser necessariamente o do nosso filho, de o nosso ente querido. E isso é muito difícil. Então, o primeiro detalhe, respondendo a sua pergunta de como fazer para ajudar, é perceber qual é o meu padrão de alegria, como que eu estou sentindo, porque e como que eu estou vendo o outro. Porque muitas vezes, e não sei quantos que já perceberam isso, às vezes a alegria demais do outro me incomoda e a angústia, a melancolia, o choro do outro também me incomoda. A gente não sabe dar conta. E quando a gente começa a dar conta disso dali, é importante lidar
e vivenciar isso, porque às vezes a gente vê a pessoa chorando, e aí a gente sabe que é um choro de tristeza, da perda, o choro da alegria, aquela pessoa que está chorando, mas está feliz da vida. E aí eu preciso, às vezes, estar atento. Pelo setting terapêutico, a gente aprende isso, né? A gente pratica isso, porque a gente aprende a lidar e olhar o outro como pessoa. E muito difícil para nós, de fora, muitas vezes, a pessoa, assim, ainda não está acostumada a lidar, é olhar para o outro chorando, o outro que não está dando conta e querer trazer justificativa. É aquilo, a pessoa já está se cobrando, se torna uma cobrança externa, quer dizer, a autocobrança é a cobrança externa, e isso fica muito pesado. Então, o primeiro momento que eu preciso estar atento é olhar e estar ali do lado e perceber e evitar de querer fazer comparações que não vão ajudar, né? Na realidade não ajuda, né? Às vezes a gente fala assim, olha, você tem de tudo, olha, tudo que você precisa tá aí, você não te falta nada, e você ainda fica com essa tristeza. Mas não seria melhor você perguntar assim, olha, você consegue falar sobre essa tristeza? Não consigo. Vamos procurar ajuda? Vamos conversar sobre isso? Né? Ou o que te falta, ou para ela poder conseguir falar, por que eu tenho sentido, por que eu estou com esse sentimento? Por que eu não consigo vivenciar esse sentimento de alegria, de felicidade? Mesmo que eu tenha algumas dificuldades, ele venha por um momento e se perca, né? Mas aquele momento, passou aquele momento, mas e se eu estou muito tempo, mais uma vez eu volto, se a pessoa está há muito tempo não conseguindo nem sonhar, nem ver o lado do dia ele é bom, essa pessoa precisa tomar consciência, precisa de ajuda. E quem está de fora, se for um parente, um familiar, proporcionar meios de ajudar a pessoa e não cobrar. Muito bem. Doutor Aguinaldo, e a gente sabe que, assim, a gente convive, né, com as pessoas e sabe quando a pessoa ela mudou ali o seu humor, né? De repente ela mudou e de repente ela começa a querer se isolar, né? E esse é o perigo das coisas, né? Quando a pessoa começa a querer estar isolada, né? Não quer mais conversar e tal, isso eu acredito que também é um pouco perigoso. Tem um querido aqui que fez um comentário que eu achei interessante, né? Ele botou até aqui assim, parabéns à Rede 316 por esse assunto tão importante e esclarecedor. Ainda há muita resistência sobre o tema, pois a ideia é espiritualizar tudo e principalmente no meio, né, dos evangélicos, às vezes a pessoa fala, não, tá sendo oprimida pelo diabo, tá endemoniado, né, e enfim, aí começa aquelas palavras mesmo malucas lá que os caras começam a querer agora de alguma forma nomear a situação, né? Dar um nome para aquela situação que a pessoa está ali vivendo, e eu acho que isso só piora as coisas, né, doutor Aguinaldo? Sim, eu também entendo que piora mesmo, e a gente vai observando pelo seguinte, pastor, nós somos formados, nós somos cristãos. Como cristãos, é claro que nós vamos entender que a questão emocional e a espiritual ela vai afetar no nosso emocional e no nosso físico. Agora eu preciso de estar observando toda uma história. Eu não posso nomear algo de imediato dizendo que é totalmente espiritual, sendo que a pessoa ela passou por um momento de perda. Para quem é médico, por exemplo, ele vai olhar todos os exames fisiológicos. Vamos parar aqui e pensar, a pessoa começa a viver um estágio de angústia profunda, de isolamento social, e começa a ter essas dificuldades. Ela vai, quando o familiar geralmente leva ao médico. O médico vai fazer todos os exames fisiológicos, vai observar como que está aquele físico, como que está aquele corpo, como que está aquela pessoa, porque aparentemente não aparece nenhum problema, né? Somente aquela questão emocional. E ele vai chegar a uma conclusão, era onde tinha as crises, eu lembro muito bem disso, que as pessoas tinham aqueles tabus, né? Porque o médico chegava e falava, olha, no seu exame não deu nada, eu aconselho você procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra. E a pessoa, a primeira coisa que falava assim, mas eu não sou maluco. E ele não percebia que a avaliação clínica
mostrava ali que aquela pessoa fisiologicamente está bem ou estava bem. Agora, emocionalmente, ela precisava de um cuidado. O que estava afetando? Porque a consequência da nossa questão emocional é que o organismo vai responder. E ele vai responder os sinais que ele vão dando justamente essa depressão, a ansiedade, que tem pessoas que têm taquicardia, a pressão sobe. E aí quando começa a avaliar, e é muito estranho quando alguém, você está no hospital ou você vai fazer uma aferição de pressão e uma pessoa que já sabe, ela vira para você e fala, tá tudo bem com você? Você tem alguma coisa te aborrecendo? Essa é a pergunta. E aí você vai falar, não, acho que não tem nada não, mas no fundo tem alguma coisa lá guardada que você não está conseguindo dar conta. Então, não tem como eu somente espiritualizar, e esse é um cuidado que precisa ter, né? Eu vou observando aqui, tanto como na minha área como pastor, como psicólogo, eu preciso estar atento e olhar que o homem é um todo, e ele precisa estar atento. Então, um comentário do nosso irmão aí, do nosso ouvinte, parabéns, é isso mesmo, a gente precisa estar atento e cuidar, né? Evitar de colocar muitas questões espiritualizando, sendo que eu preciso avaliar tudo de uma vez, eu tenho que avaliar um todo. E qual é a história? Eu fico pensando que aquela pessoa, e nós vimos e temos visto, né, principalmente nesse período de pandemia que as pessoas ficaram mais tempo dentro de casa, quantas famílias que no começo estava tudo bem, olha que maravilha, e depois veio o sofrimento por não poder ter contato com os outros, e começou a ter os abusos dentro de casa, e isso de maneira que veio à tona, a mídia veio mostrar. E as pessoas que sofreram e sofrem tudo isso, como que vão lidar com essa questão? Vai ser só espiritual? Não. Então, tem pessoas que perderam a alegria por questões que aconteceram dentro do lar, seja de perda realmente de familiar ou não. E hoje essas pessoas precisam voltar a sentir essa alegria. Então, é onde que precisa ter esse autoconhecimento, ou seja, conseguir olhar dentro de si e pedir ajuda para aquelas que conseguem nomear, ou então, quem está próximo e percebe, poder ir conversando aos poucos e levar essa pessoa poder vivenciar retomada de sonhos, retomada de objetivo de vida, poder dar conta, não tenho emprego agora, mas mudar de emprego ou ver o que pode ser feito, né? E trabalhar para poder sentir o contentamento, a felicidade fluindo, né, no seu coração e na sua mente. Isso é importante dar conta em relação a isso. E, pastor Elber, não é só, eu não posso olhar só o que está do lado de fora, que não professa a mesma fé que eu, porque isso acontece também dentro das nossas igrejas, dentro do meio cristão também. Muito bem. Doutor Ignaldo, assim, eu sei que o senhor já, de alguma forma, já falou várias vezes aí, mas eu queria que o senhor enfatizasse o que eu devo fazer para adquirir esse autoconhecimento, né? E poder trazer, né, sobre a minha vida diária, minha vida cotidiana, alegrias. Eu percebo, respondendo a sua pergunta, pastor, eu percebo que muitas vezes temos medo de olhar para dentro de nós mesmos. Nós temos vivido tempos em que a pessoa foi precisando conquistar. Então eu vou observar de colocar esses 2 anos, por exemplo, o que está acontecendo. De repente a pessoa que estava ali com vários sonhos, com vários projetos e trabalhando, teve que fazer tudo isso de dentro de casa e teve que reaprender. Olha que coisa linda que aconteceu mesmo em meio a tantas dificuldades. Nunca se viu tanto trabalhar na rede social, né? Como que os encontros precisaram acontecer, as empresas adaptar, a pessoa podendo produzir, outros deixarem, e assim, veio problemas, veio dificuldades? Veio. E aí o que eu preciso estar atento é começar a observar isso. É parar e olhar para mim aí hoje, com essa questão também do home office, tudo, veio outro problema. Tem pessoas que ao invés de trabalhar 8 horas, estão trabalhando quase que 24, né? Porque fica ligado o tempo todo no trabalho e acabou trazendo um outro transtorno, um outro problema
para a sua emoção. Agora, qual é o momento que você consegue parar e olhar para dentro de você? E fazer isso não é algo simples, não, pastor. Não é algo tão simples você conseguir parar e olhar para os seus sentimentos. Olhar não para aquilo que o outro está falando de você ou para você, mas é parar e dar aquele descanso e olhar assim, aquilo que te traz, não é já ir fazendo, eu gosto de música, já vou ligar o som alto e vou fazer, não, é olhar assim, estou ali, Egnaldo, aqui no meu setting terapêutico, ou na minha cama, ou no jardim, olhando assim, como eu consigo vivenciar a vida naquele momento, como é que eu consigo dar conta de tudo isso daí? E eu preciso estar atento em relação a isso. E às vezes eu não consigo, porque quando eu vou conseguindo olhar isso daí e olhar para dentro de mim com calma, e olhar assim, parte por parte, o que eu tenho pensado, como eu tenho vivenciado, o que eu tenho cuidado. Eu na parte da manhã, estava ali o pastor William, o pastor Jefferson, William Santos e o Jefferson Dantas, conversando, e entrou um detalhe, uma brincadeira que eu achei fantástico, quando falou sobre a questão do sedentarismo e falando sobre fazer exercício, começar uma caminhada. Qual foi o momento que eu fiz isso? Porque eu sei que aquela caminhada, ela não só vai me ajudar no emagrecimento, mas no meu organismo poder dar conta, e eu poder na caminhada, não é aquela caminhada que eu fico com fone de ouvido, ouvindo muita coisa ou conversando com alguém, mas é aquela caminhada que eu vou num local que eu possa fazer, depende, nem todos, e eu consiga olhar e ver tudo que está à minha volta e desfrutar de tudo isso. E naquele momento eu vou começar a olhar para dentro de mim também. É observar. Não é que eu tenho que fazer uma caminhada porque eu estou um pouco obeso ou não, ou eu preciso disso porque eu estou sedentário, porque o médico manda, mas aquilo que eu tenho prazer, olha, eu vou começar meu dia caminhando, que é tão difícil às vezes, e dar conta de tudo isso. Então o autoconhecimento, ele vai mostrando, tanto eu me conhecendo fisiologicamente, o meu organismo, mas também olhando e fazendo como a gente faz no nosso computador, no celular, que você tem que limpar e jogar um monte de coisa da lixeira e depois limpar a lixeira. Então, o que está na minha mente, o que tem estado ali que está tomando muita conta, gastando toda a minha energia, consumindo a minha energia. E muitas vezes esse consumo de energia está porque eu não consegui mais regular a minha vida, não consegui dar conta de tudo isso. Então, para dar conta, para poder avaliar isso, é olhar para dentro de si. O olhar, quando eu falo, olhar, olhando que essa é nossa visão externa, mas um olhar intrínseco. Quem sou eu? E o que eu estou, aquela pergunta, o que eu estou aqui neste mundo para fazer? Eu estou conseguindo, estou me realizando? Porque senão eu não vou conseguir dar conta de tudo isso. Aí é os estresses, aí é aquela angústia do passado, que é a depressão, que eu não consegui dar conta, não consegui resolver, e se torna aquela ansiedade também do futuro, o medo do que vai acontecer. E os relacionamentos acabam ficando de fora em relação a tudo isso. Espero que tenha respondido. Maravilha, com certeza, doutor. Muito bem, são 11h07, o tempo já praticamente foi embora. Na semana que vem a gente vai estar falando sobre o que, doutor Egnaldo? Nós vamos continuar falando sobre a alegria, e é um pouco que nós entramos hoje também, porque a gente vai estar falando sobre, deixa eu só colocar direitinho, nós vamos estar falando o seguinte: hoje nós conversamos sobre o que faz sentir alegria, o convite ao autoconhecimento, e semana que vem a gente vai continuar falando alegria e tristeza, como lidar com essas emoções nesses dias de confraternizações, porque a gente está conversando sobre muitos querem exigir do outro que ele esteja alegre, e ele está passando por um momento de perda do emprego, perda de um familiar, então ele está vivendo um momento de tristeza, ou aquele instante aconteceu uma notícia que ele não gostaria de estar vivenciando. E como lidar com essas emoções e vivenciar ao mesmo tempo aquele que está do lado, que você está falando para você que você tem que ficar alegre, Ficar alegre, você tem que mostrar que você tem força, mas aquele momento, como que eu posso fazer? O que eu vou lidar? Porque hoje começamos a olhar para dentro de nós. Talvez, eu espero que o nosso ouvinte que está aí ligadinho conosco possa ter vivenciado esse momento de olhar e falar assim: olha, eu estou realmente feliz, eu estou alegre, porque está chegando o final do ano, eu não tenho tudo que eu queria,
mas eu tenho tudo que eu necessito. Agora, o que eu queria, vou continuar correndo atrás. Eu tenho sonhos, e os sonhos vão ser realizados. E esse é o momento de olhar. Olhando para dentro de mim, se eu não vejo nada de bom dentro de mim, o negócio não ser legal. Vamos procurar ajuda, vamos aproveitar. Que sentimento é esse? Vamos nomear. Então, pastor, e fica aqui o meu pedido de perdão, porque eu hoje com a internet, né? E aí nós tivemos as dificuldades aqui com a nossa conexão, então caímos algumas vezes, e isso pode ter causado um descontentamento, uma tristeza no nosso ouvinte, no nosso amigo aí, mas eu quero agradecer, porque você continuou com a gente e participou junto com você. E obrigado por essa equipe maravilhosa, pastor, que tem aí nos auxiliado, o pastor também nos auxiliando aqui. Maravilha. Não tem porquê, até porque não tá sob o teu controle aí, né? A questão da internet, isso aí acontece mesmo, é normal. Mas eu gostaria de acrescentar mais alguma coisa sobre o assunto de hoje? Então, sobre o assunto de hoje, é deixar o desafio para que durante essa semana, cada um dos nossos ouvintes estejam tira um tempo para você. Qual é o seu tempo de qualidade, né? Aquele tempo de você ou dormir ou fazer alguma atividade dentro de casa, não, é aquele tempo em que você escolha qual é o local, que é aquilo que te traz assim uma paz ao seu coração, que você, seja num campo, seja no seu quarto mesmo, e que você possa olhar para dentro de você e avaliar, seja a sua idade aos 60 anos ou mais ou menos, não importa. A questão é, quem é você, como que você tem lidado com tudo isso e como que você se vê. Faz aquela autoavaliação, né? Como é que eu vejo? Eu estou me sentindo alegre? Eu estou sentindo que eu tenho conseguido alcançar os meus objetivos? O que me falta? Se eu fizer uma avaliação, né, vamos usar a palavra que o pastor sempre usa, vamos lá o alegrômetro aqui, né? O meu alegrômetro estará como, né? Não sei se existe essa palavra, mas vamos lá. Mas como é que eu estou? Posso dizer que eu tenho estado mais alegre, feliz com a vida, ou tenho estado menos? E o que eu posso fazer? Aí semana que vem nós vamos conversar sobre isso, como lidar, como a gente pode estar trabalhando isso daí, ok? Maravilha, doutor Ignaldo. Então, mais uma vez a gente quer agradecer aí a sua presença. Bom fim de semana, que Deus continue te abençoando, e quinta-feira que vem, permitindo Deus, a gente vai estar então aí com mais uma edição do nosso No Divã da 316. Então, por favor, fique à vontade para sua finalização aí. A minha finalização, pastor, é gratidão. Gratidão a todos da Rede 316, dos nossos amigos ouvintes que estão no Brasil inteiro aí e fora também, até no Reino Unido, já ouvi aí, né? Um abraço a todos vocês. Sabemos que o tempo, ele não é tão simples, a vida não é fácil para todo mundo, mas ela é possível, ela é um dom de Deus, uma graça que recebemos e podemos vivê-la a cada dia melhor. Mas para isso, vamos cuidar de cada um, cuidar do que você tem pensado, do que as pessoas querem que você pense, né? Do que você tem pesquisado, mas que possa viver com alegria, ver que você pode produzir e ser bênção na vida de outros também, bom? E a todos os nossos irmãos e amigos, um grande abraço. Você ouviu Divã na 316, com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.